depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano. Olha como, aliás, vamos puxar um pouco a história de Roboão. Roboão, o filho de Salomão, com uma amonita. O Roboão assumiu o trono e já de cara, ele, ao invés de dar uma resposta correta para o povo, que só pediu para ele baixar os impostos, que estavam altíssimos, que quando Salomão perdeu o propósito, saiu do propósito, foi pegando aquele monte de mulheres estrangeiras, tanto que a mãe de Roboão era uma amonita. E ele foi, para manter aquele padrão altíssimo, ele foi aumentando os impostos. E agora o povo chega e pede para ele baixar os impostos. Os conselheiros do pai disseram para ele: se você fizer o que o povo está pedindo, esse povo vai te servir. Porque qual é o propósito de você reinar, de você estar à frente de algo, de você liderar? Não é beneficiar as pessoas? É beneficiar as pessoas. Porque se você não tem como foco, que foi quando o pai dele começou, beneficiar as pessoas, isso não vai durar muito. Tanto que Salomão teve tudo para terminar muito bem, e a sabedoria tem 2 mãos, dito por ele mesmo. Ele teve uma mão. Ele teve honra, ele teve riqueza, mas ele não teve vida longa. E era para ele ter tido vida longa. Mas ele encurtou os dias dele quando ele perdeu o propósito. Não tinha mais propósito o governo dele. Ele foi se envolvendo com um monte de relacionamentos e agora foi aumentando os impostos, enfim. E o Roboão agora recebe um conselho muito sábio. Dá o que esse povo quer. Ele está pedindo para você baixar os impostos. E esse povo vai servir você. Aí ele vai ouvir, que é o que acontece não são poucos, são muitos. Gente que vai ouvir, gente sem visão, gente sem propósito, gente que não cansou as mãos para conquistar nada. Ele foi ouvir os jovens que haviam sido criados com ele. Não tinha experiência nenhuma, não cansou a mão para conquistar nada. O próprio Roboão estava recebendo de graça um reino unificado, com honra, com fama, com poder, com tudo. E ele, de cara, rejeita o bom conselho, e na multidão de conselhos, né, dos sábios, a sabedoria, e vai ouvir gente sem sabedoria nenhuma. Você vê, às vezes você está aqui, tem a palavra, está recebendo um bom conselho, mas decide ouvir alguém, um videozinho que você achou, pegar uma experiência de alguém que não está alinhada com a palavra, mas a pessoa conta que deu certo para ela. Enfim, ele de cara perdeu 10 tribos, ficando com Judá e Benjamim. Bom, agora ele não tem saída, vai, se fortalece. Né? O
o reino dele se fortaleceu, o que estava nas mãos dele, e ele foi ali buscando ajuda, porque a queda foi muito grande. Mas olha como algumas pessoas sabotam com a vida. Em pouco tempo, 5 anos que ele está no poder, de cara ele já perdeu 10 tribos. Aí agora o cara se fortalece, se firma como rei. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele abandona o Senhor. Com isso, o povo também abandonou o Senhor. Porque o ser humano é um ser social. E ele tende a ser influenciado por aquele que está no poder. E quando ele abandonou, o povo, todo Israel, também abandonou a lei do Senhor. Aí, por terem sido infiéis ao Senhor, o que o Senhor permitiu? Que Sisaque, rei do Egito, atacasse Jerusalém. Em que ano? No 5º ano, muito pouco tempo. No reinado de Roboão. Com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, sulquitas e etíopes, que vieram do Egito com ele, conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou a Jerusalém. Porque ele tinha, quando ele se fortaleceu, foi pegando essas cidades e fortificando as cidades. E isso era estratégico para que o sujeito tivesse vários obstáculos. Pois o inimigo veio, nada foi um obstáculo para ele. Foi como nada. As cidades que ele tinha fortificado foram todas conquistadas e o rei chegou em Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram. Por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor: visto, você vê o poder de você se humilhar. Visto que se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Então eu vou dar uma parte de não é uma libertação completa, porque nós vamos ver que o arrependimento também não foi completo. E quando não há um arrependimento completo, também não há uma libertação completa. Então a pessoa, sabe aquela mudança, eu mudo aqui, mas não mudo tudo. Eu mudei nesta área, mas não mudei tudo. Então o Senhor disse: olha, eu não vou destruir, e em breve eu vou dar um livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, você vê como Deus tem um controle de tudo? Deus permitiu que Sisaque atacasse. Por quê? Por um motivo, eles abandonaram. Ou seja, nada acontece por acaso. Quando o inimigo vem, é porque uma porta está aberta. Parecia que estava tudo seguro, não é? Cidades fortificadas, ele não tem como o inimigo chegar até Jerusalém. Chegou, conquistou tudo. Por quê? Porque fica evidente, e o Senhor gosta de mostrar isso, que é Ele quem protege. Não tem essa de... não, porque o médico disse isso, ele falou que agora resolveu o problema, não vai voltar tal problema. Tá, não vai voltar se Deus abençoar. Se a mão do Senhor estiver lá. É o que eu costumo dizer, quem é?
e olha que eu respeito, obviamente, muitíssimo a medicina, os médicos, mas eles são falíveis, eles vão te dar uma visão natural da coisa. Então, um médico vem e diz assim para você, você tem tanto tempo de vida. De verdade, óbvio que eu entendo, é com base no estudo, nos diagnósticos e tal. Mas nós, como cristãos, temos que entender que quem é o homem para dizer quantos anos de vida eu tenho? Quem é o homem para dizer como a minha vida vai terminar? Porque eu ouvi as piores coisas em relação ao Murilo e eu me agarrei a Deus. Porque os diagnósticos estão ali, os exames estão ali, mas Deus dá a última palavra. Ponto final. Então, se você não tem uma proteção, que é Deus, não tem cidade fortificada. Não tem essa de que, tá tudo certo, tá redondo o negócio, daqui não passa. Quando que o inimigo veio? Quando eles abandonaram o Senhor. Então, vencemos isso, está tudo seguro, o inimigo veio. Aí agora, o Senhor vem e fala aqui, não, eu não vou derramar minha ira aqui por intermédio sobre Jerusalém, por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Então, às vezes você fica debaixo de um jugo e você questiona, mas por que eu estou na mão do inimigo? O justo não fica nas mãos do inimigo. Mas eles não estavam nas mãos do inimigo. O Senhor disse, eu vou deixar eles debaixo desse jugo para eles entenderem qual é a diferença. Eles estavam achando que estava difícil me obedecer, se alinhar comigo. Então, deixa eu mantê-los ali um pouco debaixo do jugo de Sisaque, porque eles precisam ver a diferença de estar debaixo da minha mão e me obedecer e debaixo do jugo do inimigo. Então, às vezes, Deus permite que um negócio fique lá para nos ensinar. Ele simplesmente permite para que nós vejamos as diferenças, porque tem muita diferença. Mas tem gente que toda vez que ele está bem, que parece que ele se sente seguro, confortável, ele assenta, né? Ele se acomoda. E ele vai fazendo do jeito dele. Ele abandona a lei do Senhor. Gente, nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas buscam o quê? Comodidade. Elas não querem o sacrifício. Elas querem comodidade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vê em João, o Senhor purificando o templo, ali foi a primeira purificação do templo, que foi logo no início do seu ministério. Quando você vê em Mateus, Marcos e Lucas, você já vê ele no final da sua vida, no final do seu ministério. Então, olha só, ele começa purificando o templo. E ele termina purificando o templo. E a Bíblia diz que o julgamento de Deus, o juízo de Deus começa pela casa dele. Ele não vai tratar primeiro lá fora, vai tratar primeiro aqui dentro. E ele começa fazendo a purificação do templo. Porque o que aconteceu? Eles criaram um sistema. Eu não vou
puxar muito isso para não sair daqui, mas contextualizando parte disso, você vai lembrar ainda lá de Êxodo 12, quando ele fala do cordeiro, então você pega aquele cordeiro, fica com ele um tempo, aquela história toda, que até as crianças se apegam, e aí você oferece ao Senhor. Então, nas festas, seja nas festas da Páscoa, Pentecostes, e outras mais que eu não me lembro agora, e aquela multidão para Jerusalém para oferecer os sacrifícios. E a ideia era essa mesma. Era esse negócio de, sabe, vem de longe e carrega o seu cordeiro para ser sacrificado ao Senhor, aquela coisa toda. Mas aí, eles começaram a fazer o quê? A facilitar. Não precisa, você vem de longe, olha que trabalheira toda trazer esse cordeiro, e essa coisa toda. E aí criou-se um sistema lucrativo. Aqui, quando se fala, tem aqueles crentes, mas, infelizmente, né, por uma ignorância, por não entender, já começa com aquela ladainha, não pode ter lanchonete na igreja, não pode ter coxinha, não pode vender isso, não pode vender... Não tem nada a ver com isso. Isso aí foi um sistema de câmbio, onde, por exemplo, eles agora não aceitavam mais uma moeda estrangeira. Então, eles exigiam que eles trocassem a moeda pela moeda de Jerusalém e botavam uma taxa aí. Tinha os cambistas, lembra dos cambistas? Também quem determinava se o cordeiro estava adequado ou não era quem? Os sacerdotes. Então, o que começou para ganhar mais dinheiro? Os sacerdotes, o cordeiro que veio no braço daquele fiel para poder oferecer, dependendo do sacerdote, dentro daquela corrupção que foi sendo gerada, ele examinava, não, esse cordeiro aqui não está adequado, não, é melhor ser comprado aqui do templo, que é mais seguro, entendeu como é que é? Então, criou-se um sistema corrupto, de negócio. Então, o lugar que era para ter adoração e vozes adorando, engrandecendo o Senhor, o que tinha? Berro, mugido, tinha de tudo lá. Então, aquilo virou um grande curral. Então, Jesus chega e quer o quê? Ele chega limpando. E ele termina limpando. Exatamente um sistema corrupto. Mas ele não tratou só com quem estava vendendo, mas com quem estava comprando também. Ele lidou com todo mundo. Porque se tem quem vende, é porque tem quem compra. É porque tem público. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o sistema está facilitando. Ele está facilitando. E se tanto os sacerdotes não tiverem temor, e se as pessoas alimentarem o sistema, o que tem acontecido, porque é muito mais fácil, então. Quer saber, eu compro lá mesmo, quer saber, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu começo a mudar, e vem sempre com aquela ideia, de facilitar para você. E nessa, vai criando um sistema corrupto, que vai contaminando tudo. E agora a igreja já não é mais um lugar de adoração, mas um lugar que tem um sistema corrupto de facilitação. E Jesus chegou limpando e terminou limpando.
o que mostra um zelo rigoroso pela sua casa. E ele não vai deixar. E eu preciso agora parar, porque eu sou um templo, você é um templo. E claro que tem o templo físico, onde ele trabalhou exatamente a pureza e a reverência no culto. Mas é óbvio que isso também tem a revelação que se estende para o meu templo espiritual. Tem o templo espiritual, o templo físico. E eu preciso tomar muito cuidado, porque é muito fácil. A ideia de Satanás é sempre essa: facilitar para você. Dar um jeitinho. Facilitar as coisas. E assim as pessoas vão criando um sistema, as pessoas vão abraçando aquele sistema, vão pegando e vão contaminando tudo. Que era o que estava acontecendo. Por que eu puxo esse gancho? Porque às vezes você olha aqui, aí abandonar o Senhor. Como que uma pessoa abandona assim? Foi da noite para o dia? Não. Tenha certeza que ele colocou a confiança no que ele vinha fazendo. E agora, loucamente, ele se distrai. E eles começam o quê? A pender para os seus ídolos. Já não precisa ter aquele rigor mais. Não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa daquilo outro. É assim que as pessoas vão deixando o Senhor. Hoje, por exemplo, na ceia. Não preciso estar no templo. Eu posso fazer aqui mesmo. Então, uma pessoa que está do outro lado do mundo, uma pessoa que está no outro estado, e a igreja dele. Mas imagina uma pessoa que poderia estar aqui. Aí abre o leque. Quantas facilitações, quantas coisas que as pessoas vão buscando facilidades. Elas vão cedendo e tem o que te oferece e tem, obviamente, aquele que compra a ideia. Então, o Senhor tratou tanto com aquele que estava ali à frente do sistema, como aquele que estava alimentando o sistema. Então, as pessoas precisam tomar muito cuidado, porque a igreja do Senhor, a igreja que Ele vem buscar, que nós nos emocionamos tanto com o hino que nós cantamos da ceia, não é essa igreja que busca facilidades, que está o tempo todo alimentando um sistema que está produzindo facilidades, mas que está cobrando caro. Está botando taxas e taxas. Está cobrando caro. E está roubando das pessoas todo aquele movimento que ela carregava o seu cordeiro para poder oferecer ao Senhor. Era todo, sabe, o processo de eu sair e ir. Eu estou indo para a casa do Senhor. Foi eliminando. Eles já não faziam mais aquele processo de pegar o cordeiro, cuidar dele, e depois oferecer ao Senhor. Não. E assim vai. E aquilo se tornou um sistema perigosíssimo, que o Senhor entra, Ele dá no início do seu ministério, você o vê fazendo aquela purificação, e você vê no final, Ele fazendo a purificação. Porque Ele não vai deixar a igreja dele impura, sem reverência, sem a pureza que é próprio da igreja, da noiva de Cristo.
Então, eu quero alertar aqueles de forma geral. Cuidado. Olha a reverência no culto. Olha a reverência. Porque as pessoas vão se acostumando com um sistema onde parece que elas estão num show. Ou elas vão abraçando tudo aquilo que vai facilitando para elas. E muitos sacerdotes, nessa ânsia, o que eles faziam, né? Porque virou um sistema corrupto, lucrativo. Então, eu não quero saber se eu estou prejudicando a relação dessa pessoa com Deus, a adoração dela com Deus, o processo dela de trazer o cordeirinho dela, que faz parte disso. Esse cara está segurando o cordeiro, ele entende o que isso significa, todo esse processo. Não, eu não quero saber disso. Eu quero saber de um sistema lucrativo. E o ser humano, ele tende a buscar facilidades para a vida dele. E aí ele começa a ser mal acostumado. E ele não vê o quanto ele está sendo lesado, e ele está perdendo, e ele está pagando muito caro por isso. Né? Mas assim eu motivo mais pessoas para estarem aqui, porque ele não vai ter essa trabalheira toda, ele já comprou seu cordeiro, já está aprovado, porque os que estão aí, está tudo perfeito, aprovadíssimo pelo sacerdote. Enfim, eu puxo esse gancho para mostrar para você que, às vezes, as pessoas acham que elas estão ganhando, elas estão perdendo. E é muito fácil você ir abandonando, porque a carne quer facilidades. E nós vivemos o tempo em que Paulo alertou que pessoas iriam em busca de mestres, que iam falar o que elas querem ouvir, elas teriam comichão nos ouvidos, elas seriam apacentadas por pessoas que estariam dando aquilo que elas querem. Já tem livros de plantação de igrejas que ensinam como dar às pessoas o que elas querem. E assim você arrebanha muitas pessoas, porque você está dando a elas. Faça uma pesquisa do que elas querem. Vai fazer uma pesquisa do tipo de igreja que elas querem. Eu estou falando, parece que não é real, mas é. Eu tenho nomes. Tem livros publicados que ensinam como você fazer. Então, você vai vendo todo um sistema para ampliar a porta, para ir facilitando. E, com isso, estão achatando a vida das pessoas espiritualmente. Porque é óbvio, principalmente depois da pandemia, que as pessoas ficaram em casa, você vê que elas estão trocando uma vida de entrega de sacrifício por uma vida de comodidade. Então, não é incomum as pessoas ficarem em casa no domingo. Quando que isso existiu? Quando? Eu sou de um tempo que o lugar da gente era na casa do Senhor. E domingo, assim, só se você realmente estivesse num hospital, numa situação para não estar na reunião. Por quê? Porque o compromisso com Deus vinha em primeiro lugar. Você vê que essa perda de compromisso, de reverência, é muito fácil, eu não tenho temor, não tem problema. E as pessoas vão perdendo, elas vão se acostumando com o sistema. E elas não veem que elas estão perdendo. Até que chega um momento, por amor a esta alma, o Senhor vai lidar com ela.
E aí, aqui, ó, por amor, ó, isso aqui foi amor. O Senhor disse, eu não vou dar a libertação completa. Eu vou deixar, eles contudo ficarão sujeitos a Ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Eu vou deixar eles debaixo das mãos do ímpio, porque eles precisam saber qual a diferença. Então, às vezes, você está sendo subjugado por um problema, é uma escravidão mesmo. Mas você não está se dando conta que é Deus te ensinando. Você acha difícil estar na minha casa? E estar num hospital, por exemplo, é mais fácil? E estar numa situação de aperto, numa situação difícil, é mais fácil? Será que se você estivesse me servindo de todo o seu coração, você estaria passando pelo que você está passando? Hein, Roboão, você estaria? Não, não estaria, porque o Senhor deixou aqui claro, você está lendo o texto comigo. Não, não estaria. Se ele tivesse inteiro no Senhor, Sisaque não teria entrado. Por que Sisaque conseguiu entrar? Porque espiritualmente, tinha cidades fortificadas, de forma natural as cidades estavam fortificadas, mas espiritualmente, eles estavam quebrados, eles não estavam, ele se preocupou em fortificar as cidades, mas não fortificar a eles, a vida espiritual não estava fortificada. Então você começa a afrouxar, vai afrouxando, você vai afrouxando, e solta daqui, e solta dali, não precisa tanto assim, não precisa tanto, e vai afrouxando. Vai chegar um momento que o Senhor vai mostrar, ó, agora eu vou deixar você nesta situação, o que algumas pessoas estão, para que elas aprendam o que é mais fácil, você me servir e viver uma vida submissa a mim, ou agora está passando o que você está passando? Tem um Sisaque na sua cola. E o Sisaque aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser uma doença, Sisaque, que está tirando a sua paz, a sua alegria. Pode ser qualquer coisa. Uma situação financeira, porque aqui foi atacando, eu vou te mostrar. Foi roubando a glória. Porque quando você abaixa a guarda, de cabode vai para Icabode. Quando você não sabe lidar com a glória, e vamos lembrar que glória é um peso, né? Cabode é um peso de glória. Quando você não sabe lidar com o peso da bênção, porque a bênção pesa, você agora não tem mais disposição para o reino, ou você fica importante demais para servir na casa do Senhor, você está provocando uma circunstância que vai agora mostrar para você. O que é mais fácil para você? Você tem um Sisaque que te oprime. Vem cá, olha como era a vida comigo e a vida debaixo de Sisaque. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Preste atenção, Sisaque, porque ele é um ladrão. Sisaque é um inimigo. Sisaque era o rei de onde? Do Egito. Egito fala do mundo. Então o mundo, ele não vai dar a você, ele vai tirar de você. Quando você começa a se entregar ao mundo, ceder para o mundo não dá nada para você, o mundo tira de você. E ele levou todos. A Bíblia diz todos os tesouros do templo do rei, do Senhor, os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Agora, se você fizer um levantamento da riqueza de Salomão, meu querido, é um negócio assim. Tanto que até hoje, estudos, até de ímpios,
garantem que ninguém superou o poder e a riqueza de Salomão. Ele levou tudo, todos os tesouros do templo do Senhor e todos os tesouros do palácio. Então foi um roubo tão grande, mas tão grande, que é desesperador. É desesperador. E sabe o que nós vamos ver Roboão fazendo? Quando a glória da nação foi assim, penso o tempo mais glorioso da nação. Agora, da noite para o dia, toda aquela riqueza, aquela glória, aquela pompa foi arrancada. Por quê? Porque não tinha mais sentido. Ele estava usando aquilo só para a sua glória e para adorar outros deuses. Porque qualquer coisa que ocupar o seu coração se torna um Deus. Aí Roboão, por isso o rei Roboão mandou fazer, olha aqui, inclusive, olha aqui, levou todos os tesouros do templo, do Senhor e do palácio, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Todos os escudos, então todo o tesouro do templo, todo o tesouro do palácio e todos os escudos de ouro, que era uma fortuna. Aí o rei, ao invés de, não, eu vou me humilhar completamente, não parcialmente, porque para Deus dar meia libertação, é porque foi um arrependimento assim, que ele ainda precisou ficar debaixo de Sisaque. Aí, ao invés dele, então, peraí, a glória se foi, levou tudo. O roubo é muito grande. Da noite para o dia, houve um empobrecimento. Aquilo que vinha, prosperando. Por isso você tem que tomar cuidado. Você que está aí, prosperando, está vivendo um momento, toma cuidado. Porque riqueza tem que ter propósito, a colheita de almas, o reino de Deus. Se não tem o propósito de crente, propósito no mundo, riqueza tem os propósitos deles lá. No mundo, no nosso mundo, a riqueza tem um propósito: o reino de Deus. E se o que Deus vem fazendo na sua vida está fora desse propósito, não tem porquê. Vem um Sisaque, leva tudo. E o diabo só mata, rouba e destrói. Aí Roboão, ao invés dele acordar, não, Roboão é o exemplo do cara da imagem. Por favor, não é a primeira vez que alguns ouvem essa palavra. Roboão é o cara da imagem. Roboão é o cara dependente da imagem. É um sujeito que ele está vendo a vaca ir para o brejo, ele perde 10 tribos, agora vem Sisaque, leva tudo. Qual a preocupação de Roboão? Vou vestir de pano de saco, vou para o jejum e oração? Não. Roboão, por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze. Bronze sempre vai se referir ao homem. Pois ele agora, para enganar, porque preste atenção, então olha aqui o texto. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze, para substituí-los e os entregar aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Então, sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele, e ele não foi totalmente destruído. Aliás, ainda havia algo bom em Judá. Então havia, não estava tudo perdido, mas o comportamento de Roboão
é daqui para pior, tá? Não pensa que ele deu melhor aí para frente, não. Que ele se regenerou, que ele mudou. Não. Não, ele não fez. Ele não fez o que ele tinha que fazer. E a preocupação dele foi essa. Porque quando ele ia até o templo, então eles colocavam os escudos e faziam toda aquela cerimônia. E quando o sol batia, era um negócio. Era uma coisa fora do comum. Aí ele fez de bronze, porque também quando o sol batia, dava a ideia de que era ouro. Mas não era ouro. Era bronze. Não era ouro. Agora, ouro fala de justiça. A justiça tinha ido. Não tinha justiça, não havia corações retos ali. Agora, bronze está relacionado ao homem, ao pecado. Outro dia, tinha pessoas que estavam no ouro, na justiça. Agora elas se contentam com bronze. Ele queria transparecer uma aparente normalidade para as pessoas. Olha, eu não estou tão quebrado, tá? A coisa não está tão ruim assim, mas estava péssima. Mas tudo bem, se eu convencer as pessoas que eu não estou tão quebrado, que a coisa não está tão feia assim, que a minha vida não está tão ruim assim, tudo bem. E é isso que algumas pessoas elas não entendem, o tamanho da tolice delas. Elas continuam colocando uma força em fazer os escudos de bronze. Quando elas deveriam colocar uma força para chegar perto de Deus e produzir, através da fé no Senhor, elas produzirem bons frutos, elas se vestirem de justiça. Mas não, elas continuam seguras porque ainda tem escudo de bronze. Era para ele se preocupar em fazer escudo de bronze, mas esse tipo de gente, ele se preocupa sempre com aquelas coisas que são irrelevantes, que não vão tirá-las do lugar. É só com isso que elas se preocupam. Como os outros vão me ver? Aí o sol bate e tal, vão pensar que é ouro, vai passar, vai passar. Não, se eu passar, está tudo bem. E elas estão perdendo. Mas tudo bem. Parece ouro, mas você sabe que não é. E o povo também sabia que não era. E assim, as pessoas vão vivendo a vida delas. O reino deles só estava perdendo glória. Só estava descendo, perdendo glória. E a preocupação dele era de manter um sistema que ainda convencia e transparecia para as pessoas uma normalidade, né? Aparente normalidade. Parece que está tudo bem. Como tudo bem, Roboão? Levou Sisaque, o rei do Egito, ele levou todo o tesouro do templo do Senhor, todo o tesouro do palácio, levou todos os escudos de ouro. E a sua preocupação é fazer escudo de bronze? Pois é, esta tem sido a preocupação de muita gente. Fazer seus escudos de bronze. Convencer as pessoas. Sempre com aquela, sabe, aquela tiradinha, eu vou, não está tão mal, a coisa vai, e vamos dar uma distraída, e tentar convencer as pessoas que não, está tudo bem porque eu morro. Mas eu vou tentar manter uma imagem.
Porque para mim a imagem é que importa. É uma vida muito ruim. É uma vida terrível. Mas para algumas pessoas é suficiente. Elas se contentam com os escudos de bronze. Agora, para quem estava com escudo de ouro, se contentar com escudo de bronze. Mas eu estou convencendo. Então, essa primeira palavra aqui, ó, fala de pessoas que estão aceitando algo feito de um material muito inferior, muito menor. Aquele esplendor dos dias de Salomão já foi. Elas estão se contentando com alguma libertação. E não há um arrependimento profundo. E o Senhor tem preservado algumas pessoas, dando a elas a oportunidade de um arrependimento completo, profundo, de mudança de verdade. Mas não. Elas vão, porque eu passei por essa, eu saí dessa aqui, eu escapei aqui, vou passando e eu tenho meu escudinho de bronze. E aí a pessoa acha, como Roboão, eu tento esconder dos outros a tragédia que está a minha vida, como se isso fosse assim. É para essas pessoas a coisa mais importante. Porque você acha mesmo que se ele tivesse essa consciência, assim, essa cabeça, rapaz, levou tudo, a glória se foi. Meu reino agora é igual o material dos escudos. Meu reino, eu peguei um reino de glória, de ouro, de justiça. Agora o que me sobrou foi bronze. Assim está o meu reino, é bronze. É coisa natural, é coisa humana. Aquele esplendor, aquela coisa sobrenatural já foi. O inimigo já levou, porque não tinha mais propósito. Os escudos de ouro não tinham mais propósito, porque a partir do momento que não tem justiça em mim, acabou. Tudo que estava ao redor dele representava a justiça do Senhor, tudo que ele havia feito, uma construção que começou com seu avô Davi, que unificou o reino, que conquistou todos os inimigos ao redor, que entregou um reino unificado, sem inimigos. Salomão prosperou de uma maneira absurda. Para uma pessoa conseguir transformar o ouro e prata eram como pedras, e cedro era como figueira brava, você imagina a grandeza desse homem. Era tanta riqueza, que ouro e prata era como pedra. E numa tacada só, o inimigo vem, porque agora não tem mais propósito, o inimigo vem e leva tudo. E tem gente que não acorda. E o ano está indo, ele só se preocupa com os escudinhos de bronze. Porque é a imagem. Aí ele acha que ninguém está vendo, mas todo mundo está vendo que o teu escudo é de bronze. Todo mundo está vendo. Porque só o Roboão, que queria se convencer que ninguém estava percebendo que os escudos, que o sol bate, então dá a impressão que é ouro. Só ele não tinha se dado conta que todo mundo estava vendo que aquilo era bronze. Que aquela era
ouro já tinha ido, agora era bronze. Isso é triste, porque eu vejo gente botando uma força, mas tanta força, meu Deus do céu, para esconder as suas perdas. Todo mundo já sabe, pode não saber o quê, mas fica, gente, pelo amor de Jesus, inteligência, sabe, se não, eu costumo dizer às vezes, se o sujeito não vai por fé, vai por inteligência, filho. Porque é muito tolo. Tem gente que a cabeça nunca cresce, briga pelas mesmas coisas, é a palavra da manhã. A pessoa está aí há anos, e os conflitos dela são pelas mesmas coisas, as discussões pelas mesmas coisas, as reclamações são pelas mesmas coisas, nada muda na vida dela. Que evangelho é esse que não muda a vida da pessoa? Nós mostramos 2 casos, o cego Bartimeu e Zaqueu. Olha o tamanho da mudança desse povo. Porque se não tem mudança, tem alguma coisa muito errada. Está tudo errado. E eu me preocupar com escudo de bronze, quando eu estou sofrendo uma perda atrás da outra, e agora estou debaixo do jugo do inimigo, mas o que eles permitiram? A idolatria. E quando a idolatria chega, e qualquer coisa que ocupar o seu coração vai se tornar um ídolo, a destruição chega. A destruição chega. O que Sisaque levou foi algo astronômico. E nós temos que saber que Satanás quer tirar nossas bênçãos, nossos tesouros espirituais. E eu não posso me contentar em agora oferecer a Deus um fogo estranho, ou me apresentar com um escudinho de bronze. Eu não posso me contentar em tentar cobrir as perdas com imitações baratas, com remendos para disfarçar as perdas e dar uma aparência de prosperidade e solidez, que foi o que ele tentou fazer diante do povo. Aqui o que nós vemos? Uma mentalidade pequena demais. Mas, infelizmente, reflete a mentalidade da maioria. Alguns estão com seus escudos de bronze em vez de escudos de ouro. Como eu disse, ouro fala de justiça, de glória. Bronze é símbolo do homem, dos caminhos do homem. Bronze também é símbolo do julgamento de Deus sobre o pecado. E a humildade é a única moeda de valor na economia de Deus. A humildade, o arrependimento é a única coisa, porque assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É a história. O que eu posso dar para Deus que Ele não tenha, se não for meu coração inteiro? O que você pode dar para Deus que Ele não tenha? Como disse Davi, eles fizeram uma oferta muito grande para o reino, para a construção do templo. E o Davi diz: mas quem sou eu? Eu só estou devolvendo o que o Senhor está me dando, porque essa é a verdade. Quando você acha que você fez uma grande oferta para Deus, você só está devolvendo o que Deus deu para você. E quando uma pessoa não tem a mentalidade certa, ela acha que ela está fazendo demais, mas você só está devolvendo o que Deus está dando para você. E você sabe que Deus não pinga, Deus derrama, e que ninguém pode dar mais que Deus, e que Deus não tem dívidas com ninguém. Se você derrama algo no reino, o reino derrama muito mais em você. Isso é Bíblia.
E Davi teve tanta consciência disso que ele disse: quem sou eu e o meu povo para ofertar um negócio desse? Nós só estamos devolvendo ao Senhor aquilo que o Senhor nos deu. Gente, é só ler lá, Crônicas 29. Então, o que você pode dar para Deus? Nada. O que eu posso dar para Deus? Nada. Tudo que eu tenho, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é Deus de providência, Ele é o Deus Todo-Poderoso. O que eu posso, o que a Cléo pode dar para Deus? Que Ele não tenha. E se eu tenho alguma coisa, qualquer coisa, vem dEle. Sabedoria vem dEle, inteligência vem dEle, discernimento vem dEle, revelação vem dEle, tudo vem dEle. Se você tiver algum dinheiro, vem dEle. Ele abençoou, porque se Ele fechar uma porta, quem é que vai abrir? Se você está tendo uma prosperidade, rendimento, sua vida está andando, de onde isso vem? É a bênção dEle. Se Ele não abençoar, o que acontece? Isso aqui, o inimigo vem, leva o que você tem. E agora, se você não tiver maturidade, você fica ali se contorcendo para poder dar um ar de naturalidade e convencer as pessoas, quando você deveria estar com a boca no pó. Se vestir de pano de saco, se arrepender, se humilhar diante do Senhor, para que Ele venha e dê vitória a você. Traga a restituição. Não. Ali você vê, Roboão pega um reino e no final é outro reino. Gente, tem pessoas que elas são assim, especialistas em destruir com aquilo que é bom. Porque são os escravos que viraram reis. E a pior coisa que tem é uma pessoa ocupar uma posição que ela não tem mente, coração para aquilo. Tem gente que quer um lugar, mas ele não tem, o homem interior dele não tem capacidade para lidar com aquilo. Ele não cresceu aqui dentro. Ele é pequeno demais aqui dentro. Então, Deus dá um lugar para ele, às vezes você vê Deus levantando, dando oportunidade, Deus até prosperando, dando condições para a pessoa, mas ela não tem cabeça para aquilo, ela não tem juízo. Ela deixa o orgulho, é a arrogância, começa a estragar com tudo e põe tudo a perder. Começa a gastar naquilo que não é pão. É o que mais acontece, essa mentalidade pequena. Agora ele pode jogar dinheiro adoidado, gastar com bobagens. E gasta com bobagens mesmo. Coisas que ele não precisa. E ele não tem limite. E tem gente que não aprende. Ele fala, não, porque agora é o reino, porque agora é o reino. Quando você chega perto, você vê que não é bem assim. Não é bem assim. A pessoa está numa, sabe, é aquele negócio que não tem fim. Ela é viciada no status, a identidade dela continua vinculada ao que ela tem, ao que ela veste, ao carro que ela anda, aquilo que ela gasta, sabe, muitas vezes coisas desnecessárias, e Deus está olhando aquilo. Tem um negócio que Deus não tolera, uma coisa chamada desperdício. Tem gente que não aprendeu isso até hoje. De forma geral. Desperdício. No cuidado com isso. Desperdício. Tem gente que desperdiça, sim. Ele joga dinheiro, ele queima dinheiro. E ele acha que vai ficar desse jeito. Sabe? Ele joga fora mesmo. Ele gasta naquilo que ele poderia evitar. Ah, não, mas eu tenho. Não, meu filho, não é porque você tem que você vai. Isso é coisa de ímpio. Ímpio que é assim.
ímpio que financia obras inúteis, ímpio que financia as obras de Satanás, ímpio que joga dinheiro no lixo, que paga 100 e tantos mil, 200 e tantos mil numa garrafa de vinho, porque ela tem não sei, paga, assim, absurdos. Isso não é coisa de crente. Crente não faz isso. A bispa, mas é crente, não bebe. Não, você entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer? Você entendeu muito bem. Eu estou dando um exemplo, abra o leque. Isso é coisa de ímpio. Justo que é justo, ele tem obras eternas na cabeça dele. Eu não estou dizendo que ele não vai desfrutar, que ele não vai viver uma vida onde ele desfruta, mas ele tem uma consciência de reino. Ele não vai desperdiçar, acumular coisas, porque ele sabe que no reino de Deus isso não dá certo, e algumas pessoas poderão estar muito além, mas a mentalidade delas ainda está muito voltada para isso, porque é uma questão de identidade. É a imagem, é o que está vendendo, sabe, é uma dependência satânica. Então, abra o leque. E toma cuidado, porque Deus quer que você cresça, Deus quer que você prospere, Deus quer que você vá além, mas não esbanja. Não desperdiça. Não viva gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão de forma desnecessária, jogando fora. Você sabe o que é gastar no que não é pão, que a Bíblia quer dizer. Ela quer dizer, preste atenção, às vezes você não precisa disso aqui. Você quer um negócio que você não precisa, que daqui a pouco você já esqueceu, está abandonado. Mas eu tenho muito. Tá, o Roboão foi, por favor, o Roboão tinha essa cabeça, gente. Eu tenho muito. No atacado é só Sisaque levou tudo. Será que alguns vão pagar para ver? Levou tudo. Tudo. E ele ficou lá tentando, sabe, contornar a situação com o escudinho de bronze. Então não tem inteligência. Vamos agir com inteligência. Nós somos cidadãos do céu. Gente que tem cabeça de reino, colheita de almas, construções eternas, obras eternas. Eu quero que você viva uma vida, tenha o carro que você sonha, uma boa casa, se vista bem, faça suas viagens, desde que nada disso tome o seu coração e se torne, essas coisas se tornem ídolos na sua vida. Porque você pode transformar a sua casa num ídolo. Você pode transformar o carro num ídolo. Você pode agora transformar seu corpo, uma adoração ao corpo, num ídolo. Porque você não vive para outra coisa agora. É imagem. Você pode, algumas pessoas, elas têm construído ídolos, levantado ídolos. Todo excesso. Você tem que observar os excessos, você tem que observar as coisas que são desnecessárias. Você deve observar aquilo que Deus está falando com você. Observe os desperdícios. Você sabe que eu entendi isso cedo, de tal forma que uma mínima coisa
de um filho abrir um negócio, ele vai comer. Se ele abriu, ele vai comer. Desde quando, obviamente, eram pequenos. E meus filhos fazem a mesma coisa com os meus netos. Por quê? Porque foram ensinados, eles sabem. Eu sempre falei, a gente não pode permitir desperdício. Jogar as coisas assim, desperdiçar. Porque isso é pecado. E isso cobra caro. Nós vamos ter maturidade para viver o que Deus confia nas nossas mãos. Porque tem um propósito. E se perder o propósito, o Sisaque chega. E esse é o problema da perda de propósito. O Sisaque está sempre ali. Ó. E você pode achar que você tem cidades fortificadas que não chegam em Jerusalém de jeito nenhum. Ele chegou, foi um tiro. Levou tudo. Levou tudo. Por quê? Porque não tinha propósito o Roboão. Aí o Roboão, ao invés de chegar onde ele tinha que chegar, entender todas essas coisas, não. Roboão correu para fazer escudinhos de bronze. E nós não podemos aceitar isso. Abre. Onde essa palavra aplica a sua vida? O que Deus está falando com você? O que significam os escudos de bronze? O que significa na sua vida estar aí debaixo do controle de Sisaque, para poder entender a diferença entre estar nas mãos de Deus e nas mãos do inimigo. Porque às vezes você está nas mãos de Sisaque e é para aprender a diferença. E a palavra, ela vem para nos dar clareza. Não foram, que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo. Então, ele está aqui falando, você não pode me dar nada, tudo que está aí foi eu que fiz. Você não pode me dar nada, a não ser isso aqui, ó. Ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Se a sua glória está diminuindo, você vem percebendo uma perda, para imediatamente, vai lidar, vai ver o que precisa fazer, mexer, mas não deixa Sisaque chegar na porta, porque Sisaque chegar, ele chega para levar tudo. Amém?